A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria mais um dia poder entrar no seu lar através da leitura bíblica diária. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos e hoje nós iniciaremos o estudo referente a 2 Samuel, capítulo de número 18. Como nós temos feito nos últimos áudios, nós dividiremos o capítulo. No caso de 2 Samuel 18, nós dividiremos em 2 áudios. Um, onde trataremos do versículo 1 ao 18, e outro, onde trataremos do versículo 19 ao versículo 33. Então, sem mais delongas, eu convido você a ir comigo para 2 Samuel, capítulo de número 18. E como é o nosso costume, vamos ler o texto bíblico. O versículo de número 1 diz: E Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. E Davi enviou o povo 1/3 sob o mando de Joabe, e outro terço sob o mando de Absai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o mando de Itai, o giteu. E disse o rei ao povo: Eu também sairei convosco. Porém, o povo disse: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco. E ainda que metade de nós morra, não farão caso de nós, porque ainda, tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, que da cidade nos sirvas de socorro. Então Davi disse: O que bem parecer aos vossos olhos, farei. E o rei se pôs do lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu a ordem a Joabe, a Absai e a Itai, dizendo: Brandamente tratai, por amor de mim, o jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000. Porque ali se derramou a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que o bosque consumiu do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Que vendo um homem fez saber a Joabe e disse: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem: Pois que viste, por que não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem, e a Absai e a Itai, dizendo: Guardai-vos cada um de vós de tocar no jovem Absalão. Ainda que cometesse mentira, arrisco minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercavam 10 moços, que levaram as armas de Joabe, feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para preservar a memória do meu nome, e chamou aquela coluna pelo seu próprio nome. Por isso, até o dia de hoje, se chama o Pilar de Absalão. Queridos, nos últimos estudos, nós estudamos todo esse momento histórico onde Absalão resolve dar um golpe de Estado ali em Israel e resolve tomar o poder de seu pai Davi. E Davi ele tem que fugir, e aí nós estudamos tudo isso, todos os acontecimentos, né? O momento do ápice ali, quando nós temos o conselho de Aitofel e o conselho de Usai. Fato é que no último
estudo, nós vimos que aquele Davi e os seus homens que outrora estavam cansados e famintos, agora estavam em segurança e com todos os seus suprimentos reestabelecidos. Então, Davi ele resolve rapidamente tomar medidas que organizassem as suas tropas e preparar todos os seus homens para o fatídico dia em que ele se encontraria com Absalão, possivelmente no campo de batalha. E aí Davi ele dividiu todos os seus homens em 3 grandes batalhões e colocou no comando 3 de seus grandes generais. Um batalhão liderado por Joabe, outro por Absai, que era irmão de Joabe, e o outro ele delega a Itai a função de organizar esse 3º batalhão. E pelo que nós lemos no texto bíblico, a gente percebe que Davi estava decidido a liderar este ataque pessoalmente, mas os soldados de Davi ponderam com ele algumas situações e convencem Davi a não ir para o campo de batalha, porque segundo os soldados, Davi como rei valia por 10.000 homens em um campo de batalha, e eles entendiam que se metade dos homens que estivessem na guerra morresse, eles poderiam continuar lutando bravamente e até poderiam reverter uma situação desfavorável. Mas, no caso de uma morte do rei Davi, eles acreditavam que os homens ficariam amedrontados e a guerra estaria perdida. Afinal, o rei era um homem valente, um homem em quem todos os seus homens tinham confiança. Então, Davi, mesmo sem aceitar muito bem esse conselho dos seus soldados e dos seus 3 grandes generais, ele concorda em ficar. Mas Davi ele dá uma ordem expressa a esses 3 homens, Joabe, Absai e Itai, e ele dá a ordem de modo que todos os outros homens escutem o que ele estava dizendo. E o que ele pediu foi: não façam mal ao jovem Absalão. Ou seja, o coração de Davi ardia por seu filho Absalão. E mesmo que o seu filho estivesse agindo de uma maneira totalmente errada contra o seu pai, mesmo que o seu filho tivesse a coragem de matar o próprio pai, Davi ele demonstra benevolência, ele demonstra compaixão e demonstra principalmente que o seu coração já havia perdoado Absalão. Por isso ele pede que os seus oficiais e os outros homens não fizessem mal a Absalão, mas tratassem Absalão com misericórdia. E sabe, meu irmão, existem momentos na nossa vida que nós vamos passar por lutas, por dificuldades, e em momentos como esse, infelizmente, o agente do nosso sofrimento possa ser alguém que nós amamos muito. Talvez um filho, talvez um marido, talvez a esposa, talvez um amigo mais chegado que um irmão. Mas chega um momento inevitável em que nós temos que sentar, pensar e perdoar essa pessoa. Perdoar essa pessoa por tudo que ela de ruim fez contra nós, por todas as coisas que ocorreram. E é exatamente isso que nós aprendemos com Davi nesse momento histórico de sua vida. A declaração de Davi, nos versículos que nós lemos, elas demonstram um pai que havia perdoado o seu filho. Essa história me lembra Lucas, capítulo de número 15, quando aquele filho chega no seu pai e diz: olha, pai, me dá a parte que me cabe da herança. E aquele pai entrega ao seu filho aquilo e o seu filho, sem mais delongas, sai e gasta todos os seus recursos em seus prazeres, em seus erros e nega totalmente a companhia de seu pai.
Mas chega um dia que o filho ele resolve voltar, ele cai em si, ele resolve voltar, e quando aquele filho volta, o pai o perdoa e o recebe de braços abertos. Eu tenho a convicção de que se Absalão retornasse, Davi receberia Absalão de braços abertos, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o conselho que ele dá aos homens para que tratassem Absalão com misericórdia demonstra isso. Então, queridos, existem muitas coisas que nós passamos e elas são cansativas. Nós nos cansamos emocionalmente, nós somos esmagados pelos nossos pensamentos e muitas vezes parece que as coisas não mudam. Mas nós temos que ter a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e que, ainda que o agente causador de todo problema e de toda luta da nossa vida, nós precisamos perdoar. E precisamos principalmente ter a certeza de que, embora batalhas como a de Davi e Absalão cruzem o caminho do crente, Deus ele sempre está disposto a nos ajudar e a agir de maneira diferente. Mas, continuando o texto bíblico, a gente percebe que toda essa batalha entre o exército de Davi e o exército de Absalão, ela acontece em uma floresta, na floresta de Efraim. Essa floresta ela era um lugar bastante deserto, ali nas proximidades de Manaim. E o que é interessante no texto bíblico é que, por mais que tenha sido muito terrível todas as perdas de Absalão, em razão da capacidade de luta dos heróis de Davi, os danos foram muito maiores por causa da floresta. O texto bíblico nos mostra que a floresta matou mais do que a espada. Inclusive, em determinado momento, o próprio Absalão, em uma tentativa de fugir da batalha, montado em sua mula, ele fica preso pelos seus cabelos em uma grande árvore que a palavra do Senhor denomina como um carvalho, um grande carvalho. E aí a gente percebe que ele fica preso, um soldado de Davi encontra Absalão, e aquele soldado que era muito subordinado ao seu senhor Davi, ele lembra daquilo que Davi tinha dito: não machuquem o jovem Absalão. E o soldado ele se recusa a tocar no garoto, em Absalão. Mas Joabe ele não tem a mesma compaixão. Quando aquele homem chama Joabe, o texto bíblico nos mostra que Joabe acerta Absalão no coração com 3 dardos e logo em seguida 10 outros soldados golpeiam Absalão para garantir que ele morreria naquele momento. E aí aqueles homens enterram Absalão ali naquela floresta e fazem um memorial ali no túmulo de Absalão. E sabe, meu irmão, a morte de Absalão é uma história muito triste. E a gente pode aprender muitas coisas com essa lição. Em primeiro lugar, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Absalão, ele colheu as consequências de suas escolhas. Absalão se rebelou contra o seu pai. Absalão usurpou o trono de Israel. E além disso, Absalão matou, traiu, mentiu. E naquele momento, Absalão paga o preço final das suas atitudes, quando Joabe o mata na floresta e aqueles outros homens dão o confere para ver se ele realmente tinha morrido. Mesmo que Davi tivesse demonstrado misericórdia, Absalão ele ainda acaba pagando pelo seu erro. E como nós vimos, a ambição que tomou conta do coração de Absalão o coloca nessa situação e aí ele paga por esse erro. E o que eu acho interessante, meu irmão, é que um dia Saul perseguiu Davi e quis matá-lo por muito tempo. E nós observamos que o próprio Deus já havia rejeitado Saul como rei. Mas em todas as oportunidades que Davi teve de levantar a mão contra o rei, ele não o fez, porque ele entendia que Saul tinha sido levantado pelo próprio Deus, e no momento certo Deus se encarregaria de tirar Saul do poder.
Diferentemente, Absalão, ele estava disposto a fazer tudo, inclusive matar o seu próprio pai. Porque ele tinha ressentimentos. Ele ignorou a lei, ele ignorou Deus, ele só olhou para suas próprias ambições e para a amargura que havia em seu coração. E essa história de Absalão é um lembrete para que nós possamos ficar atentos com as nossas ambições, com as nossas escolhas. E como já dito em um dos áudios anteriores, nós precisamos guardar o nosso coração para que em momentos como esse nós tenhamos atitudes diferentes da atitude de Absalão. Então, meu querido, hoje nós concluímos aqui os versículos 1 ao 18 do capítulo de número 18 de 2 Samuel. E no próximo áudio eu espero você para que nós possamos estudar os versículos 19 a 33 e encerrarmos o texto bíblico de 2 Samuel, capítulo de número 18. Deus te abençoe e a paz do Senhor.